Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa aula de semântica. Nesta aula você vai aprender sinônimos, antônimos, parônimos, que é aquele pedacinho da matéria que eu não vou te enganar. Sempre cai. E o pior, como estudar. É o assunto que eu confesso. Quando eu comecei a dar aula para concurso, eu não gostava de dar essa aula. E eu não dava essa aula. Eu dizia assim: olha, você estuda, tá? Você pega ali o caderno, estude, tá? Porque eu não vou ficar dando essa aula para você, não, que isso aí é decoreba. Eu falava. E aí, os alunos, né, reclamavam geral comigo. Poxa, Adri, você vai me abandonar assim? A gente quer colo, ajuda a gente. Aí eu comecei a preparar essa aula cada vez mais, de maneira que, porque assim, por que eu não gosto dessa aula? Vou ser sincera, porque tem muita decoreba. E eu não vou ficar aqui, você já me conhece, eu não vou ficar aqui falando coisas que você tenha que decorar aqui entre nós, porque isso não é aula. Na verdade, se eu fizesse isso, eu ia jogar a matéria para você e eu não gosto disso. Então, eu transformei essa aula. Então, o que, que eu fiz? Bom, já que o aluno tem que decorar, e quanto a isso, nada posso fazer, o que você vai ter que decorar, você vai ter que decorar. Do meu lado, o que, que eu posso fazer? Transformar essa aula em algo bem prático e aplicado a questões de concursos. Assim, você vai memorizar de uma maneira objetiva, sem viajar, vai ter que decorar, mas vai decorar sem sentir, porque você estará treinando com questões. Seja bem-vindo à aula de semântica, assunto que aparece em todas as bancas, em todas as provas. Primeiro, eu quero que você pegue o seu caderno para entender semântica de uma maneira geral. Eu vou pontuar aqui a diferença entre sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, hiperônimo e hipônimo. Sem você ter a visão da distinção entre esses conceitos, a gente nem consegue começar. Como vamos fazer isso? Topicalizando. Então, primeiro, neste vídeo, eu quero uma visão geral da diferença entre esses 6 termos semânticos. Vamos lá? Então, seja bem-vindo, pegue seu cadernão aí, seja bem-vindo à aula de semântica. Lá no início, lá nos primórdios, semântica era só isso. Nas provas de vestibular, semântica era só isso. Hoje, semântica é o assunto que mais cai nas provas de concursos públicos. Semântica hoje está muito além disso, muito além. Então, você vai aqui comigo, conceitos básicos. Eu vou colocar aqui, ó, semântica. Conceitos básicos. Semântica é ponto da matéria que trata do sentido dos vocábulos. Então, toda vez que a gente fala de semântica, semântica é sentido. Contexto. Setas. Você que me conhece, você sabe que eu sempre falo das setas. O que são setas? Setas são as relações entre as informações no texto. Então, é muito mais prático você pensar em setas. Você vai ver. Semântica são setas, você vai ver. Então, agora os conceitos básicos de semântica. Você vai saber a diferença entre um e outro. Então, vamos lá, posso ir? Sinônimos. Você vai colocar... Ó, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma tabelinha para você. Conceito e exemplo. Tá bom? Aí eu prefiro fazer assim, que aí você, para cada um deles, você coloca o conceito rápido e o exemplo. Então, vamos começar por... Deixa eu trocar aqui a cor. Não vou trocar, não. Vou começar aqui. Sinônimos. Sinônimos.
Aí depois eu vou colocar os antônimos. Já vou colocar todos aqui, que é para você ter uma noção desse mapa mental que nós vamos fazer. Depois nós vamos ter os homônimos. Depois os parônimos. E o quinto, hiperônimos barra hipônimos. Que aí os dois têm que ser estudados juntos. E aí, com isso, a gente cerca todas as possibilidades de prova. Então, o que é isso? Né? Isso aí são as ocorrências semânticas. Quando a gente estuda sinônimo, antônimo, homônimo, parônimo, hiperônimo, a gente está estudando vocábulo. É como se você estivesse... Imagine, você aprendendo uma língua estrangeira. Quando a gente aprende uma língua estrangeira, é a mesma situação de um falante de língua estrangeira aprendendo português. Quando você aprende uma língua estrangeira, você aprende o quê? Vocábulos, significados. Vocabulário, né? Você aprendeu inglês, você aprendeu vocabulário. Português é a mesma história. Então, há o vocabulário. Só que esse vocabulário, ao ser estudado, esse léxico, a gente chama de léxico, que é o conjunto de vocábulos, eles são estudados na relação entre si, vocábulo com vocábulo, dentro do contexto. Então, eu vou estudar a palavra canto. Eu estou aprendendo o que é a palavra canto. Tá, mas eu aprendi que canto pode ser o canto de cantar, o canto daquela mulher é bonito, e pode ser o canto da sala é apertado. Então, veja, isso é semântica. Semântica é o estudo do significado, do sentido do vocábulo. E aí, no estudo do sentido do vocábulo, pense como se você fosse um falante de língua estrangeira. Aí você começa a aprender os vocábulos e fala, realmente, canto. Canto pode ser isso, pode ser aquilo. Então, a gente está falando de quê? De homônimos. Tá bom. Agora, eu usei a palavra canto. Se eu quiser substituir por outra do mesmo sentido, aí são sinônimos. Então, tudo isso diz respeito a sentido vocabular, significado de vocábulos. E aí, a gente começa pelos sinônimos. Então, vê. Sinônimo. Eu vou mudar aqui de cor, só para você poder identificar aí. Palavras diferentes com igual barra semelhante, vou colocar assim, sentido. Exemplo. Você diz assim, ó. Blá, blá, blá. A mulher, vou colocar exemplos curtos, tá? A mulher faleceu. A mulher morreu. Então, aqui, veja, a gente tem vocábulos diferentes, palavras diferentes, com sentido igual barra semelhante. Por que a gente diz que é igual barra semelhante? Você vai ver, por exemplo, bancas de alto nível, como a FGV, que criticam muito essa história de dizer que sinônimos têm sentido igual. Porque para muitos estudiosos da língua, e bancas de alto nível, que são bancas, quando a gente fala no português bancas de alto nível, porque são bancas que estão à frente no estudo da língua portuguesa. Então, por exemplo, a FGV critica isso, ela fala, como assim sentido igual? Não existe sentido igual. Por quê? Porque há autores que dizem isso mesmo, não existem sinônimos perfeitos. Então, não esperem um sentido igual. Por isso que, ao definir sinônimo, eu quero que você coloque igual barra semelhante, porque igual, difícil ser.
Se fosse igual, seria o mesmo, né? Então, igual barra semelhante, semelhante é aquilo que é parecido, tá bom? Beleza. Agora vamos aos antônimos. Antônimos são palavras diferentes também. Porque você vai ver que aí, em alguns casos, as palavras vão ser iguais, por isso que é importante você colocar que agora elas são diferentes. Então, antônimos são palavras diferentes, ou seja, grafias e sentidos diferentes, com sentidos opostos entre si. Então, eu vou te dar um exemplo que acabei de ver numa prova do Sebrasp, que era assim, ó, a análise, síntese desse assunto é importante. Então, veja, nesse caso aqui, olhe para mim, olha aqui. São antônimos. Análise é o contrário de síntese. Por quê? Analisar, então, aí eu já te coloquei um par de antônimos. Muito comum em provas de concurso. Por exemplo, você fala assim, ó, voz passiva analítica é o contrário de voz passiva sintética. Análise é o oposto de síntese. Por quê? Porque analisar, quando você diz assim, a análise desse assunto é importante. O que é analisar o assunto? Analisar é aumentar. Por exemplo, quando você vai à terapia, você não sintetiza, você analisa. Por exemplo, quem é impaciente, ansioso, tem dificuldade com terapia, não é? Eu sou uma. Porque terapia, você tem que fazer o quê lá na terapia? Você tem que aumentar. Você tem que aumentar, analisar, aprofundar para depois sintetizar. Mas primeiro você analisa. Então, o que é analisar? Analisar é aumentar informações. E o que é sintetizar? Sintetizar é diminuir. Um par de antônimos. Agora vamos aos homônimos. Os homônimos, o nome já diz, são palavras iguais em alguma coisa. Deixa eu mudar aqui. Peraí. Palavras iguais com sentidos diferentes. O nome já diz, homo. Homo, tá vendo esse homo aqui? Homo, aí você não vai esquecer, ó, é igual. Tá? Só que dentro, aí eu vou aqui desmembrar, dentro dessa igualdade, a gente tem variações. Então, nós temos os homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos são aqueles que têm. Deixa eu colocar aqui. Perfeito, o nome já diz, né? Ó, grafia, vou colocar assim para ficar mais fácil para você entender. E pronúncia iguais. Grafia e pronúncia iguais. Por exemplo, ó, vou te dar o exemplo agora aqui, ó. Homem são barra eles
são felizes. Então, repare, ó. Homens são e eles são felizes. A grafia e a pronúncia são iguais. Sempre assim, ó, homônimo é igual. Tem que ser igual. Só que o sentido é diferente. Veja a diferença de homônimo para sinônimo. Sinônimo, o sentido é igual e as palavras são diferentes. No homônimo, as palavras são iguais, só que têm sentidos diferentes. Do outro lado, os homônimos que não são perfeitos. Eles não têm tudo igual. São os chamados imperfeitos. Os homônimos imperfeitos, eles não são perfeitinhos, coitados, pense sempre assim, porque eles vão ter alguma coisa de diferente. Então, algo será diferente. Eu vou colocar aqui. Algo, não, vou colocar assim, para ficar mais fácil para você lembrar. Não são totalmente iguais. E aí eu vou te dar 2 exemplos. Você vai ver, os homônimos imperfeitos. Eles são. Aí você vai ter que fazer isso, tá bom? Tô colocando tudo nesse resumão, para você levar debaixo do braço. Todos os conceitos vão ficar aqui, por isso que eu tô colocando, dando um jeitinho aqui de fazer as bifurcações, que é pra gente não perder nenhuma informação. E aí nós teremos os homógrafos e os homófonos. O nome já diz, os homógrafos. O nome já diz, homógrafos. Grafos. Grafo é grafia, tá? Aí, veja, grafia igual, mas alguma coisa é diferente. Ou seja, som diferente, porque ele é imperfeito. Lembra? O imperfeito, ele tem sempre alguma coisa de diferente. Eles não são totalmente iguais. Os homógrafos, eles só têm grafia igual, mas o som é diferente. Por exemplo, quando você diz assim, vou colocar aqui o exemplo, eu almoço o almoço. Vou brincar aqui, eu almoço o almoço. Quando você diz eu almoço o almoço, eles são iguais, mas não são totalmente iguais. Por quê? Porque eles são diferentes. No som, eles só têm a grafia igual. São os homônimos imperfeitos, apenas homógrafos. E os homófonos, o nome já diz, a grafia vai ser diferente. O som, fono, quer dizer som. Então, o som é igual. Som igual, grafia diferente. E aí você vai ver que esses caem muito em concurso. Você vê aquele da sessão, quer ver? Sessão, lembra? Sessão com... Deixa eu colocar aqui preto. Sessão com C cedilha. Então, sessão barra sessão. Repare, o som é igual, mas a grafia é diferente. Uma é com 2 S, outra com C cedilha. Já já a gente vai colocar exemplos que você vai treinar muitos comigo, mas por hora não precisa nem colocar o significado de cada um. Como é que quer dizer sessão com 2 S, não precisa. Depois a gente vai aí treinar e você vai ter tudo isso. Por enquanto é só ter essa visão global aí da diferença entre eles. A gente está caminhando para os parônimos. Deixa eu colocar aqui. Com sentidos.
Tá bom? Agora vamos aos parônimos. O nome já diz parônimo. Olha aqui, paro. Paro quer dizer parecido. Então, eles não são iguais. Eles são apenas parecidos. Tá. E, normalmente, esses são os que mais caem em concurso. Vocês vão ver. Por exemplo, a FGV, daqui a pouquinho a gente vai treinar, ela explora demais esses parônimos. Por quê? Porque são eles que causam confusão. Primeiro eu quero que você entenda por que eles são chamados de parônimos. Porque eles não são iguais em nada, eles não são homônimos. Por exemplo, quando você fala ir ao encontro de, ir de encontro a. Ir ao encontro de, ir de encontro a, homônimos não são. Perceba a diferença entre homônimos e parônimos. O homônimo tem que ser igual. Igual. Homo, igual. Ou igual no som, ou igual na grafia, mas tem que ser igual. O parônimo não é igual, só é parecido. Então, ó, ir de encontro a, ir ao encontro de. Por exemplo, aquelas eminente, iminente, que sempre caem em prova. E aí, o acidente. Vamos lá. O desfecho da reunião está eminente ou iminente. Então, veja, são palavras parecidas, não são iguais em nada. Por isso, parônimos. Os parônimos são parecidos. Aí eu vou colocar aqui, quer ver? Nada é igual. Vou colocar assim mesmo, que é para você lembrar. Ó. Nada é igual. Eles são apenas parecidos. Por isso são parônimos. Vocábulos ou expressões parecidos com sentidos diferentes. Então, nada é igual, o sentido não é igual, sentido não é igual, a grafia não é igual, a pronúncia, nada é igual, nada. Sentido, grafia, pronúncia, são apenas parecidos, por isso parônimos. Vocábulos, expressões parecidas com sentidos diferentes. E aí, exemplo, vamos lá, eu já falei de alguns, vou colocar outras aqui, ó. Infligir barra infringir. Retificar, ratificar. Então, repare a diferença deles para os homônimos. Eles não são iguais em nada. Tudo bem? Agora, fechando, para você agora sim adentrar cada um deles, vamos aos hiperônimos. Hiperônimo barra hipônimo. Aí eu queria que você entendesse o seguinte: eles não são iguais. Deixa eu colocar aqui. Então, vou colocar assim, mesmo campo semântico. Campo de ideias. Não são iguais. Pertencem ao mesmo campo semântico. Lembra o que é campo semântico? Eu vou colocar aqui uma legenda para você não esquecer, se você tiver recaída. O que é campo semântico mesmo? Você vai ver muito isso nas questões. Elas pertencem ao mesmo campo semântico. Campo semântico é campo de ideias. Então, veja, os hiperônimos barra hipônimos, eles não são iguais em nada.
eles pertencem apenas ao mesmo campo semântico. E o mais importante eu vou colocar agora, tá? Que é um será sempre mais abrangente do que outro. E aí eu vou colocar um macetezinho que você vai levar debaixo do braço para a vida, que é, haverá sempre essa relação de tipo de. Um será um tipo de outro. Um será mais abrangente do que o outro, tipo de outro. Então, por exemplo, então vamos aqui, ó. Vamos fazer 2 exemplos. Quer ver? Flor. Flor. Rosa. Violeta. Quando você vai do geral ao específico, consegue ver que há uma relação de geral e específico aqui? Rosa é um tipo de flor. Então, toda vez que você tem um tipo de, você tem relação de hiperônimo barra hipônimo. E aí, você vai sempre olhar para o último. O último não é específico e ele não está retomando o geral, então a gente chama de retomada por hipônimo. Porque é ele que está retomando, sempre olhando o processo coesivo. Por exemplo, estou dizendo assim, quer ver? Não gosto de flor, mas ganhei uma violeta. Repare, violeta está retomando flor. Então, eu tenho uma relação de específico, retomando, mandando seta para o geral, que é flor. Quando há uma relação de específico mandando seta para o geral, eu tenho uma retomada por hipônimo. Se for o contrário, então você vai sempre olhar o último. Se o geral retomar o específico, aí será uma retomada por hiperônimo. Então, vê. Agora eu vou dar um outro exemplo. Martelo. Vou colocar aqui. Então, digamos que eu esteja lá no texto, e aí, num processo coesivo, tudo isso é coesão, você está aprendendo coesão, semântica é coesão, você está lá escrevendo, aí você já falou, né? O martelo terá que ser adquirido para a construção, mas a ferramenta custa caro. Então, repare, eu estou retomando o martelo por meio de um vocábulo geral. Quando é o geral que retoma, a gente chama de retomada por hiperônimo. Fechamos o seu quadro de semântica. Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hiperônimos, hipônimos. E agora eu fecho com, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Dúvidas comuns. Porque eu sei onde o bicho pega. Então, para ir embora, eu vou pontuar aqui as dúvidas mais comuns de, ó, 1. São 3 dúvidas. 2,
três, basicamente essas três. Primeiro, não confunda homonímia, homônimos, com parônimos. Eu acho que isso já ficou claro, mas eu vou te dar 2 exemplos para você levar debaixo do braço. Os homônimos, eles têm que ser iguais em alguma coisa. Então, por exemplo, você diz assim, ó, homônimo. Você diz assim, ó, vamos lá. O canto da sereia. O canto da sala. Olhe para cá. Quando você olha para homônimo, você sempre vai pensar assim, ó. Grafia, pronúncia. Sempre analise sob o ponto de vista dos dois, sob as duas análises, os 2 pontos. Se eles são iguais quanto à grafia, quanto à pronúncia. Se eles forem iguais quanto os dois, ó, canto e canto. Canto da sereia, canto da sala. Canto e canto. Olha para mim. Ó, vamos lá. Eles são iguais quanto à grafia? Sim. Eles são iguais quanto à pronúncia? Sim. Se eles forem iguais quanto aos dois, eles são homônimos perfeitos. É assim que você vai pensar. Ó, então, veja. De novo, estou colocando aqui, ó, grafia e pronúncia iguais. Então, eles são perfeitos. Lembra? Agora, se eles tiverem alguma diferença, mas alguma igualdade, ainda assim eles são homônimos, só que não vão ser perfeitos. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Você diz assim. Deixa eu ver um exemplo curto para colocar aqui. Eu queria colocar um da FGV. Rapidinho, gente. Tô colocando aqui uns de prova, que é pra gente poder já... Vamos ver. Deixa eu colocar só mais um aqui, tá? Caminho. Mais um exemplo. Eu coloquei canto e canto. Agora eu vou colocar caminho. Caminho também é um homônimo perfeito. Tô colocando outros exemplos aqui em cima de homônimos perfeitos, tá? Caminho de eu caminho, substantivo, e caminho, verbo. Isso é um homônimo perfeito. Por exemplo, arma. Ó, tudo isso é exemplo de homônimo perfeito, tá? Ó, perfeito, perfeito. Ó, arma. Arma, por exemplo, arma, instrumento, substantivo, a arma que eu levo nas mãos, e arma do verbo amar, tudo isso são homônimos perfeitos. Os perfeitos são aqueles que são perfeitos em tudo, pronúncia e grafia, tá? Então, ó, caminho e arma. Canto, caminho e arma, 2 homônimos, 3 homônimos aí perfeitos. Agora a gente vai para os imperfeitos, para você não confundir com os parônimos, que é o que normalmente a galera confunde. Então, vem, ó, homônimos imperfeitos. Eles têm que ser imperfeitos em alguma coisa, tá bom? Então, ó, por exemplo, apressar. Deixa eu mudar de cor. Apressar, depressa, e apressar de colocar o preço. Não precisa colocar significado aí, porque a gente vai treinar já já e você vai ver que eles aparecem nas provas, esses 2. Então, repare, o que eles têm? Eles têm alguma coisa igual? Tem. Se eles têm alguma coisa igual, eles não são parônimos, eles são homônimos. Só que eles não têm tudo igual. O que eles têm igual? Ó, o que eles têm de semelhante?
pronúncia. Tem que ter alguma coisa igual para ser homônimo. Ó, a pronúncia é igual. Tudo bem, mas a grafia é diferente. Tudo bem? Tá. Mas, Dri, por que eles não são parônimos? Porque eles têm alguma coisa igual. Essa é a diferença entre homônimos e parônimos. Os parônimos, eles não vão ter nada igual. Eles vão ser apenas parecidos. E esses aqui, apressar com 2 S e apressar com C cedilha, eles são iguais quanto à pronúncia. Só não são iguais quanto à grafia. Tudo bem? Tá. Aí, vamos lá. Aquele exemplo do almoço. Almoço, substantivo, versus almoço, verbo. Eles têm alguma coisa igual? Sim. O que eles têm igual? Então, ó, grafia igual. Mas o que eles têm? Eles são perfeitos? Não, porque eles têm alguma coisa diferente. A pronúncia é diferente. Então, quando alguma coisa é diferente, ele é imperfeito. Porque não é igual em tudo. Então, ó, esses aqui, ó, vou repetir. 1, 2. Ó, 1 são perfeitos. Tudo bem? Ó, lá, canto, caminho, canto, arma, são perfeitos. E esses aqui são imperfeitos. Pronto. Mas se há alguma coisa igual, então eles são homônimos. E aí, os parônimos. Nada é igual. Com os parônimos, nada é igual. E aí, veja, arrear, arriar. Tem alguma coisa igual? Sempre pensando em grafia e em pronúncia. Ó, sempre pensando em... Ó, grafia é igual? Não, um é com E, outro é com I. Pronúncia é igual? Não, um é com E, outro com I. Então, eles são apenas parônimos. Com os homônimos, algo tem que ser igual. Ó, ou tudo é igual, ou algo é igual. Quer que eu escreva aqui? Vou colocar aqui, ó. Algo tem que ser igual. Algo tem que ser igual. Ou grafia ou pronúncia. Com os parônimos, nada é igual. Pronto, fechou. Acho que assim você não vai mais confundir. Aí os homônimos, eles podem ser totalmente iguais ou podem ter só alguma coisa igual, que são os imperfeitos. Já os parônimos, com eles, nada é igual. Eminente, iminente, arriar, arriar. Vou colocar emergir, emergir, lembra? Ó, vou colocar o emergir, emergir, que é um que cai muito em prova. Emergir, emergir. Alguma coisa é igual? Não, nada é igual. Como assim nada, Adri? Sempre olhando para grafia e pronúncia. A pronúncia é igual? Emergir, emergir? Não. A grafia é igual? Não, é com E, outra é com I. Então, eles são parônimos. Tudo bem? Então, ó, fechou. Fechamos a primeira confusão. Não confunda homônimos com parônimos. Tudo bem? Homônimos são iguais. Algo tem que ser igual. Parônimos, nada é igual. São apenas parecidos. Apenas parecidos. Com os homônimos, algo tem que ser igual. Tá bom? Agora,
Outra confusão. Homônimos e sinônimos. Esse é fácil. Homônimos e sinônimos, simples assim. Com eles, homônimos. Grafia e ou pronúncia iguais. Tudo bem? Então, grafia e ou pronúncia iguais, barra, sentidos diferentes. Já os sinônimos são o contrário. Sentidos iguais. Palavras diferentes. Então, é só você comparar, pensar nos exemplos. Então, homônimo, né? Então, vamos lá, de novo, homônimo. Comparando sinônimo com antônimo. Desculpe, sinônimo com homônimo. Então, homônimo, você diz lá, o caminho eu caminho pelo caminho correto. Repare, essas palavras, elas são iguais e são perfeitos esses daqui, porque eles têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas os sentidos são diferentes. Um é verbo, sentidos diferentes. Verbo e o outro substantivo. Eles podem pertencer ao mesmo campo semântico de caminhar, mas os sentidos, os significados são diferentes, porque um é ação de caminhar, o outro é substantivo. Tudo bem? Então, nada a ver. Eu não posso substituir um pelo outro, cada um na sua. Já os sinônimos, eles vão ser o quê? Eles vão ser diferentes em tudo, grafia, pronúncia, mas vão ter significado igual, barra, semelhante. Então, por exemplo, você diz assim, um modelo, modelo de mulher. O modelo, barra, padrão de mulher. Pronto. Modelo e padrão. Repare, os sentidos são iguais, mas as palavras são diferentes. Tudo bem? Por fim, a diferença entre... Essa aqui pega muito em prova, hein? Sinônimo, barra, versus, hiperônimo, hipônimo. Anote, mesmo que você ainda não tenha feito essa confusão. Anote, porque lá na frente você pode se confundir com eles. E eu já vou colocar aqui, sinônimo. Não há relação geral, barra, específico. Hiperônimo, hipônimo. Sempre haverá relação geral, barra, específico. E lembra o mantra, tipo de, sempre. E aí, eu fiz com 2 exemplos da FGV. Isso aqui eu já vou colocar na banca. Por exemplo, você diz assim,
O ensinamento, eu vou adaptar para não ficar muito grande. O ensinamento foi proveitoso. Aprendi a lição. Então, vem, ó. Primeiro eu quero que você olhe e procure ver o que está retomando o quê? O processo coesivo. Ó, o que está retomando o quê? Né? Lição está retomando ensinamento. Tudo bem? Ótimo. Lição retoma ensinamento. E há entre eles uma relação de geral específico? Há relação de tipo de? Lição é tipo de ensinamento? Não, eles estão no mesmo nível. É isso que a gente fala. Eles estão no mesmo nível. Um não é mais geral ou específico do que outro. Agora, veja aqui mais um exemplo. Veja a diferença de relação de sentido. Aí eu digo, blá, blá, blá. Deixa eu mudar aqui. Então, você diz assim. As flores daquele jardim são belas. Aquela flora é bem cuidada. Veja a diferença. As flores, a flora. Então, vê, o que é flora? Flora, você sabe, né? Flora é um significado que é composto. O que é flora? Quando a gente fala em flora, a gente fala de flores, tudo que abrange a natureza ali. Então, vê, a flora é mais abrangente, flores, árvores, tudo que for vegetal. Flores já são um tipo de flora. Então, eu tenho uma relação de específico, eles não estão no mesmo nível, e o outro que é mais geral. Então, repare, aconteceu isso aqui em cima? Lição é mais geral que ensinamento? Não. Então, aqui eu tenho uma relação de hiperônimo. Se é o geral retomando o específico, retomada por hiperônimo. Se é um retomando o outro sem essa relação de geral e específico, a gente diz que a retomada é por sinonímia, sinônimo. Porque flores são um tipo D. Vou até colocar tipo D aqui para você. Isso é, assim, se essa ficha cai, você dominou a semântica. Por exemplo, mesma história, você está lá num texto, aí você fala, o tamanco quebrou, o calçado terá que ser consertado. São sinônimos ou não? Calçado, tamanco. Tamanco não é um tipo de calçado? Tá, então não é sinônimo, é hiperônimo. Na sinonímia, você tem que ter, ó, deixa eu colocar aqui mais exemplos. Eu já coloquei vários, mas só para você, ó. Então, exemplo, ó. Tamanco, barra, calçado. O que mais? Flora e flor, já coloquei. Vamos colocar do animal? Elefante, barra, animal. Camisa, barra, roupa. Tudo isso é retomada por
hiperônimo. E aí, é claro, se o geral retomar o específico, é hiperônimo. Se o específico retomar o geral, é hipônimo. Já no sinônimo, olha aqui, alegre, deixa eu colocar aqui mais exemplos, ó, para você contrapor. Alegre, contente. E aí? Concorda? Eles, há uma relação de geral e específico? Não. Então, eles estão no mesmo nível. Ó, bonito. Isso acontece muito com os adjetivos. Bonito, barra. Belo. Ó, vou colocar com substantivo. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Alegre, contente, bonito, belo. Conhecimento, sabedoria. Pronto, aí vou colocar exemplo com substantivo também. Alegre, contente, bonito, belo. E conhecimento, sabedoria. São exemplos de sinônimos. Um é mais geral. Sabedoria não é um tipo de conhecimento. Bonito não é um tipo de belo. Alegre não é um tipo de contente. Agora, camisa é um tipo de roupa. Elefante é um tipo de animal. Tamanco é um tipo de calçado. Tudo bem? Agora eu acho que eu consegui colocar tudo que eu sei que pode complicar em prova. A seguir, nós vamos adentrar o mundo, aí sim. Agora que você já sabe o que é homônimo, sinônimo, hiperônimo, mas você sabe mesmo. Agora que você já sabe os conceitos, agora que você já sabe o que você está estudando, vamos ao treino. A seguir, vamos treinar com sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, mas você está mais do que preparado. E toda vez que você tiver ali recaída, você perceber, meu Deus, isso é sinônimo, isso é antônimo, isso é hiperônimo, hipônimo, aí você volte a essa tabelinha aí, vá aumentando aí, vá anotando as conclusões a que você chegar, mas deixa esse material como conceito, ele é conceitual. A partir de agora a gente vai adentrar, aí são aquelas curiosidades de significado, apressar com C, apressar com 2 S's. De vez em quando eu vou perguntar, isso é parônimo? Isso é homônimo? Para você voltar aí a esses conceitos básicos e não perdê-los de vista. Tudo bem? Então, roda a vinheta e vamos ao treino. Vamos lá.